Hoje falaremos sobre o preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. Minhas senhoras e senhores, nos aguarda nos próximos dias um aumento do Bitcoin em direção aos 79 mil dólares e haverá depois uma correção do mercado de criptomoedas. Ou essa correção do mercado de criptomoedas começará já nos próximos tempos? Vamos começar com o preço do Bitcoin. Falaremos sobre novas negociações. Vamos falar sobre alguns eventos que levarão a grandes movimentos no preço do Bitcoin. O que é que discutimos com vocês nos vídeos anteriores? Eu lhes disse que haveria uma reunião do Fed e uma grande probabilidade de o Fed dizer que, devido aos eventos que estão ocorrendo agora entre o Irã e o EUA, eles não iriam baixar a taxa de juros e observariam a situação, porque há a possibilidade da inflação aumentar. E, em princípio, foi o que aconteceu. O valor do Bitcoin entrou em um período de correção e hoje ele está em alta, ele está subindo porque Trump fez uma declaração nas redes sociais a respeito do Irã. Por causa disso, o valor subiu. O que mais vocês veem aqui? A linha azul e a linha roxa. Como funciona a linha azul e o que ela realmente significa? Ou seja, a linha azul é a nossa principal tendência de baixa. Vejam, aqui o que aconteceu com o preço do Bitcoin, quando ele rompeu a linha azul, ele reverteu completamente e começou a subir, ou seja, iniciou-se um mercado de alta. Neste momento, o valor do Bitcoin encontra-se abaixo da linha azul. O que é que isto significa? Isto significa que uma correção adicional pode vir a acontecer. A minha intenção é abrir novas operações de compra quando o preço do Bitcoin se consolidar acima desta linha azul, ou se houver uma correção em direção aos 45, 40 mil dólares, porque é aí que se encontram os próximos grandes níveis de suporte. Deixem-me mostrar-vos para que entendam onde estão esses suportes e continuaremos a falar sobre onde entrarei em novas negociações. Vejam, sobre os dados económicos. No início de abril serão divulgados dados sobre a inflação e o desemprego dos EUA. Depois, em meados de abril, serão divulgados os relatórios trimestrais, por isso, abril será bastante volátil. Como lhes disse, em 18 de março, o Fed declarou que não irá baixar a taxa de juros por enquanto, ou seja, se forem baixá-la, o mais provável é que seja depois do verão, por volta de setembro ou outubro, porque há a probabilidade de a inflação subir devido aos acontecimentos entre o Irã e o Stakeway, mas veremos isso nas próximas semanas. Quanto às zonas de suporte e resistência, lembram-se que nós havíamos discutido que entre 70.580 dólares e 55 mil dólares existe uma grande zona de suporte. O apoio que vocês veem é por causa destas linhas amarelas e azuis. A próxima zona de suporte está apenas nos 45 e 40 mil dólares. O que é que isto significa? Significa que se o Bitcoin não conseguir subir, ou digamos que ele realmente suba para 78 mil dólares, então a partir desta linha ainda há uma probabilidade de correção. Ou seja, para um crescimento futuro e substancial, o Bitcoin precisa se consolidar acima desta linha azul. Se isso não acontecer, então podemos ter uma correção. E este seria o meu próximo ponto de entrada para as posições longas. Depois haverá uma consolidação do preço. É aqui que se poderá entrar numa posição de compra. Se o preço continuar a mover-se lateralmente assim, então por volta de junho em julho, ele romperá esta linha azul. Ou seja, aqui acima da linha azul será possível tentar entrar novamente numa posição longa. No momento, ainda não abri uma posição longa porque há uma probabilidade de correção devido aos eventos que estão a ocorrer entre o Irã e os EUA. Vejam o que está acontecendo com a cotação do Ethereum. O Ethereum também registrou uma queda após a reunião do Fed e agora ele se estabilizou nesta linha roxa. Esta linha roxa representa a nossa potencial nova tendência. A linha azul é a nossa tendência de queda. Vejam, vou ampliar esta situação para que compreendam bem como ela se apresenta. Vejam, aqui o Ethereum estava a descer a partir destas linhas vermelhas e em determinado momento ele rompeu a linha azul e começou a subir. Ou seja, precisamos ver um movimento idêntico, né? Ou seja, o Ethereum tem de romper a sua linha azul. Portanto, quando o Ethereum se consolidar acima desta linha azul, entrarei aqui numa posição longa. Ou se por acaso houver uma correção, então estas zonas serão de grande importância para vocês. Estes são os níveis de suporte do Ethereum. É melhor dizer assim, se o Bitcoin cair, digamos, para 45 mil dólares, o Ethereum vai parar aproximadamente aqui, 1.082 dólares. Ou se o Bitcoin cair para 40 mil dólares, o Ethereum vai parar bem aqui, 880 dólares. Deixe-me ampliar essa perspectiva para você. A propósito, por favor, não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo. Você me ajudará muito com isso. Então, por isso, ainda é preciso ter cuidado. Sim, hoje o câmbio sobe só por causa do Trump. E se Trump não tivesse escrito nenhuma mensagem, teríamos tido uma quebra desta linha roxa e o curso teria ido para a correção. Como se apresenta a situação do XRP? Com o XRP é a mesma situação. Vejam aí, a linha violeta era a nossa tendência de alta, ou seja, um trend de subida.
Por causa do Trump, o curso parou, deixou de cair e temos também a linha azul e as linhas verdes por baixo. Como eu vos expliquei, se de repente o Bitcoin descer para uma correção, então estas são as vossas zonas de suporte para o XRP. Se, digamos, o Bitcoin cair para os 50 mil dólares, o XRP vai parar exatamente aqui, 80 cêntimos. Se o Bitcoin for para 45 mil dólares, o XRP vai parar bem aqui, nos 66 centavos. E se por acaso o Bitcoin for para 40 mil dólares, o XRP estará em 56 centavos. Deixem-me ampliar esta perspectiva para vocês. Podem tirar uma fotografia? E, por favor, apoiem este vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Se ainda não subscreveram, com isso estarão a ajudar-me muito. Também podem ver que o XRP se encontra abaixo da linha azul, ou seja, abaixo da linha de tendência do mercado. O que isso indica? Que há chance de correção. Onde estão as linhas de resistência caso haja um aumento? Elas passam perto dessas linhas vermelhas. Isso é por volta de $1,53. E a linha azul é também uma linha de resistência, também um ponto potencial de reversão para baixo. Aqui está a linha de resistência, bem aqui. Vejam, mais um indicador está vindo para cá, isso é cerca de $1,85. A Solana tem uma situação muito interessante porque ela se encontra tanto na linha roxa quanto na azul. A linha roxa é uma tendência de alta e a linha azul é uma tendência de baixa. Deixem-me ampliar a perspectiva para que vocês entendam como isso parecia antes. Bem, a Solana, a partir desta linha azul, desceu, depois teve um movimento lateral e uma tendência se formou. Ou seja, em breve algo deve acontecer. Ou, afinal, teremos uma correção no Bitcoin ou nós subimos. Pronto, eu expliquei quando vou abrir operações de Bitcoin. Se por acaso houver uma correção no Bitcoin, então na Solana poderemos tentar abrir uma posição long aqui. Se o Bitcoin, claro, subir e romper sua linha azul, então será possível abrir uma posição longa em Solana também. Se você já está em uma posição long, ótimo, mas se de repente Solana romper esta linha roxa, a probabilidade de correção é muito grande. Ou seja, se ela romper para baixo esta linha roxa, é melhor dizer assim, aqui, estas zonas de suporte serão úteis para vocês se o Bitcoin corrigir, ou seja, se por exemplo o Bitcoin cair para 50 mil dólares, a Solana vai parar mais ou menos aqui, entre 47 e 48 dólares, podem tirar uma foto. Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever, isso me ajudará muito. O Bitcoin precisa romper sua linha azul, porque no momento ele não a rompeu, está abaixo da linha azul, isso indica que a probabilidade de uma correção ainda está presente. Assim que o Bitcoin se firmar acima da linha azul, a chance de subir será maior. Só então abrirei uma posição long. Ou se o Bitcoin cair, como mostrei, para essas linhas verdes. Não se esqueçam dos resultados trimestrais das empresas americanas no início de abril. Será volátil. Os dados de inflação e desemprego também são muito importantes e sairão no início de abril.